Olá, tudo bem, professor Alexandre Soares na área. Subordinadas adjetivas. Repare um detalhe. Se as adverbiais eram importantes, se as coordenadas eram importantíssimas, as adjetivas são extremamente importantes. Então, preste atenção no que eu estou lhe dizendo. Neste momento, o que acaba acontecendo? Você vai ver que a teoria, ela por ela mesma, ela não é difícil, ela é tranquila. O problema são os derivativos, pontuação, pronome relativo, uso do pronome relativo ligado às tais orações adjetivas. Então, é muito detalhe ligado a este momento aqui. Então, por isso, repare só. Primeiro passo é você entender bem o que é uma oração subordinada adjetiva. Esse é o primeiro passo. Segundo passo é não se esquecer de que, a partir daqui, vários detalhes importantes surgirão. Mas aí tem de ser passo a passo, senão vira um samba sem dono, daquele jeito que a gente não entende nem isto nem aquilo, tá? Então tem de ser passo a passo, subindo degraus. Então o primeiro passo é o seguinte: a subordinada, ela só é adjetiva, por quê? Porque ela modifica, eu vou colocar aqui, ó, ela modifica, peraí, já vou mudar logo a letra aqui que não está bonita. Modifica um substantivo. Ela modifica, ela restringe, ela especifica, ela qualifica, ela está ligada a um substantivo. Então, modifica repare só, substantivo. Só que com um detalhe, concentre agora aqui no que eu vou lhe dizer. Substantivo aqui, ele também pode ser um equivalente, como um pronome, tá? Um pronome chamado substantivo. Então, não leve substantivo ao pé da letra. Substantivo ou um equivalente. Equivalente. Ok. Veja que até agora nada demais. Para variar, o aspecto teórico somente. Então, não se preocupe que eu vou passar por aí. Beleza. Subordinada adjetiva, para existir, pelo menos na sua forma desenvolvida, não reduzida, necessariamente para ela existir, haverá a obrigação da presença de um pronome relativo. Alexandre, pelo amor de Deus, o que é pronome relativo? Pronome relativo, no próprio nome já diz, pronome relativo, e você já viu comigo. Aí, Alexandre, mas eu já vi e deixei no passado. Não pode, eu vou repetir. É sempre fazendo aquele esquema de, ó, voltando e caminhando, voltando e caminhando. Nunca só caminhando, porque senão, como é que vai ficar? Tem que voltar. O pronome relativo, ele tem esse nome porque ele sempre vai ter uma relação com um termo anterior. Ele sempre vai substituir um termo da oração anterior. Ficou muito esquisito, Alexandre, é muita abstração para o meu gosto. Segura um cadinho, calma. Primeiro você tem que entender o seguinte: o pronome relativo, ele sempre vai substituir um termo da oração anterior, repare, e sempre vai introduzir a oração subordinada adjetiva. Ou seja, o pronome relativo está para a oração subordinada adjetiva, assim como a oração subordinada adjetiva está para o pronome relativo. Então, um precisa do outro. Se eu vir um, eu estou vendo o outro. Legal. Lembrando aqui, quais são os principais pronomes relativos? O que, o quem, qual e todas as suas formas derivadas, o qual, a qual, os quais, as quais, o cujo, o onde, o aonde, o quanto, o quando e o como. Aqui estão
os tais pronomes relativos. Cuidado que para ser pronome relativo, ele vai ter de estar numa ambiência e vai ter de estar com um papel para que ele possua essa classificação, ok? Então, cuidado, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Então, veja só. Aí, continuando. Estas tais orações chamadas subordinadas adjetivas, veja só, elas podem ser classificadas de duas maneiras, restritivas ou explicativas. Alexandre, difícil? Nada demais. Acompanhe comigo aqui para começar. Repare, estou sendo aqui enquadrado? A adjetiva chamada restritiva, o próprio nome já diz, restringe. Restringe o termo a que ela se refere. O próprio nome já está dizendo isso. Um detalhe legal aqui você se prende é aqui, ó, SV. O que significa SV? Significa sem vírgula. Então, a adjetiva ela vai ser restritiva quando não houver sinal de pontuação ligado a ela. Eu coloquei a vírgula aqui só por uma questão de macete, o pulo do gato. Mas cuidado que a vírgula aqui não é o único sinal de pontuação que pode aparecer ligado, né, à adjetiva. No caso vai ser a explicativa. Eu posso ter vírgulas, posso ter travessões, parênteses, e a gente já vai ver daqui a pouquinho. Segura um cadinho, tá? Mas o que eu quero aqui? Que a tal da adjetiva restritiva, ela não pode ter, ó, nenhum sinal, nenhuma vírgula. Melhor aqui, nenhuma vírgula ligada a ela. Adjetiva restritiva. Agora eu vou além. Não pode ter nenhum sinal de pontuação ligado a ela. Esse é o primeiro passo, ok? Beleza. Aí vamos ver um exemplo. Vou pegar aqui minha canetinha azul. Um exemplo está aqui, ó. Viu o cão que fugiu. Repare, se você, né, olhar direitinho, você vai ver que aqui há duas orações bem definidas. Uma em preto e outra em vermelho. Quem viu fui eu vi, e eu vi o cão, repare agora, o cão, o qual ele sumiu, o qual sumiu. Então, um macete usado para galera, melhor, pela galera aí, o macete é o seguinte, toda vez que eu olhar a palavra que, ou a palavra quem, e ficar na dúvida se eles, né, os termos que e quem, eles são pronomes relativos, basta substituí-los por o qual e as formas derivadas, os quais, a qual, as quais. Alexandre, mas por que fica o qual ou fica a qual? Porque vai depender, repare só, do termo a que ele vai estar ligado. Se cão é um substantivo, veja, masculino no singular, eu vou substituir por o qual. Eu repito, repare, o artigo do termo a que o pronome relativo está ligado. Se fossem os cães, aqui não seria os cães o qual, seria os cães os quais, viu? De novo, se fosse a cadela, não seria a cadela o qual. Não, seria, repete o artigo, seria a cadela a qual. Tá indo comigo? E se fossem as cadelas? Aí não seria as cadelas a qual. Repete o artigo, seria as cadelas as quais. Vou de novo. Se eu vir o que ou quem, e se eu ficar na dúvida, é pronome relativo ou não, substitui por o qual ou as formas derivadas, os quais, a qual e as quais. Esse tal o qual vai repetir o gênero e o número
do termo a que ele está ligado. Isso é importante. Beleza. Coube tudo isso que você fez, não há dúvida de que, vou pegar o pretinho agora, esse que aqui, vou levar para cá, ó, fazer uma bagunçazinha. Vai ser o chamado pronome, aqui ó, pronome relativo. Beleza. Se ele é o pronome relativo, agora é o que eu quero que você coloque no papel. Ah, Alexandre, eu já sei, estou com preguiça. Meu aluno, nesta altura do campeonato, você já está com preguiça? Pelo amor de Deus, né? Você não pode, não. Ainda tem muita história pela frente. Então, você vai pegar aí o caderno e vai escrever o seguinte. O pronome relativo presente me obriga à presença de uma oração subordinada adjetiva. Isso tem que estar na ponta da língua. Vou fazer no esquema da galera da matemática. O pronome relativo está para a oração subordinada adjetiva, assim como a oração subordinada adjetiva está para o pronome relativo. Legal. Se aqui então está o pronome relativo, veja, não há dúvida de que esta oração introduzida por ele é a tal da subordinada adjetiva. Mas você viu com seu amigo que a adjetiva ainda não viu tudo, pode ser classificada como, repare, restritiva ou explicativa. A que nós vimos foi esta, a tal da restritiva. E você sabe que a restritiva não traz consigo, repare, sinal de pontuação, sem vírgula. Olhe que aqui, imediatamente antes do pronome relativo, não há qualquer tipo de sinal de pontuação, seja vírgula, seja travessão ou sejam parênteses. Então, não há dúvida de que ela é uma adjetiva, repare, restritiva. E, se se trata de restritiva, Alexandre, continue. Calma que eu vou continuar, que você vai ver que haverá um derivativo, que a partir daqui você vai começar a trabalhar com seu amigo, que você vai ver mais na frente o que é uma suposição, o que é uma inferência. A partir daqui existe uma suposição obrigatória, ou seja, uma ideia a que posso chegar obrigatoriamente a partir da passagem aqui presente. Mas segura que é badejo, senão vai dar rolo. Então, deixe-me beber um golinho de água e a gente vai partir para as explicativas agora. Acompanhe. Além das adjetivas chamadas restritivas, existem as explicativas. Adjetivas explicativas. Veja o que eu fiz aqui, Explicativas, CV, são aquelas, com vírgula. Mas, repito, quando eu falo vírgula, não é necessariamente vírgula. Podem ser travessões ou parênteses. Eu coloquei aqui vírgula, usando a palavra só por uma questão de macete, é o pulo do gato, ok? Tudo bem. E essas tais explicativas, como o próprio nome diz, elas explicam, elas ampliam o termo, o significado do termo a que elas se referem, tá? Então, Alexandre, eu não entendi muito bem isso. Você vai ver, segura um cadinho, calma, tenha paciência. Importante é agora aqui, Repare, viu o cão que fugiu. Vou colocar aquela barrinha aqui esperta. Mais uma vez, quem viu fui eu. Eu vi. E eu vi foi o quê? Foi o cão. E veja agora, o cão, o qual, vou dar uma melhorada aqui na peça, que eu passei aqui, eu tô me esfregando no quadro, não sei o que está acontecendo, para ver se eu me sujo todo. Aqui, eu vi o cão que fugiu. Então, acompanhe que este que, já que está substituindo o cão na oração em que ele aparece, o que,
ele aqui poderia ser substituído por o qual. Ou seja, viu o cão, o qual fugiu. Então, se aqui deu para eu substituir este que por o qual, este que é o famosíssimo pronome, ó, pronome relativo. E se ele é o pronome relativo, você já está esperto. Esta oração introduzida por ele é a tal da subordinada adjetiva. Tá indo comigo legal? Beleza. Agora um detalhe importante. Se se trata de uma adjetiva que traz consigo o sinal de pontuação, no caso a vírgula, ela é uma adjetiva explicativa. Então, esta é a primeira diferença. Aqui você vai se prender, tudo bem? Então, a primeira diferença éessazinha. Depois eu vou dando uma melhorada na peça, porque não adianta agora tentar, né, abraçar o mundo, que a gente acaba não conseguindo nem isto, nem aquilo. Só para você visualizar, eu vou colocar aqui uma oração subordinada adjetiva intercalada para você perceber como é que aparecem os sinais de pontuação. Como, ó, vem aqui comigo, acompanha um amigo aqui. Um exemplo qualquer, sei lá, o aluno, deixe-me colocar aqui em vermelho para ficar bem clara a diferença. O aluno que saiu, ele voltou. Ele voltou. Repare, mais uma vez, outra. O aluno que saiu, fica mais fácil assim para você visualizar. Que saiu, o danado ele voltou. Beleza. Só mais um exemplo, só para ficar bonito. Repetindo. O aluno, olha aqui, ó. O aluno que saiu, ele voltou. Pronto. Aí a gente fechou o pacote. Aí fica bonito para você jogar no caderno. Tem de jogar no caderno aí, hein? Para não ficar de bobeira depois. Repare que agora a oração em vermelho, ela está intercalada. Significa o quê? Ela apareceu no meio da outra oração. Existe uma oração aqui, ó. O aluno voltou. Isto aqui é uma oração. Aí no meio desta oração aparece outra que saiu. Tá percebendo? Então este que aqui, veja, que substitui, deixe-me pegar na paz do Senhor, este que aqui, que substitui o aluno, é aquele famosão pronome relativo. Tanto é verdade que dá para eu substituí-lo por o qual. O aluno qual saiu, voltou. Então tá claro que ele é o pronome relativo. Beleza? Até aí morreu Neves. Alexandre, se se trata de pronome relativo, eu já entendi que saiu nos três períodos aí, é uma oração adjetiva chamada adjetiva. Gostei. No caso, está tudo como restritiva, mas eu vou melhorar isso. Então, aqui nós temos a oração chamada adjetiva. Meu aluno, se eu mantiver como está, aqui o que eu tenho é uma adjetiva restritiva. Por que é uma adjetiva restritiva? Porque não há qualquer tipo de sinal de pontuação. É isso. Alexandre, restringir e explicar faz muita diferença? Uma diferença abrupta, muito grande. Inclusive, já lhe adianto, a galera que vai tentar CESP, por exemplo,
toda vez que o examinador ele perguntar ou afirmar algo, mais ou menos assim, retiradas as vírgulas ou colocadas as vírgulas, e se você perceber que a ambiência está ligada a uma adjetiva, o sentido vai mudar sempre. Ou seja, restringir e explicar são sentidos totalmente diferentes. Acredite no que eu estou lhe dizendo, ainda que você não perceba inicialmente. Ok, então aqui, o que eu quero que você entenda? Eu quero transformar as três aqui presentes em explicativas. Adjetiva explicativa, adjetiva explicativa, adjetiva explicativa. Nesta situação de intercalação, eu posso fazer de três maneiras. Quais são? Eu posso usar, repare, as vírgulas, eu posso usar travessões, ou eu posso usar os parênteses. Não há problema algum. Então, são estes os três sinais de pontuação que você acaba usando para mudar de restrição para explicação. Ok? Alexandre, e os sinais aí, né? Um para o outro muda algum sentido? Não muda nada. Quando eu saio das vírgulas para os travessões, eu aumento a ênfase dada a essa passagem. E, por exemplo, quando eu saio dos travessões para os parênteses, eu diminuo a ênfase dentro do contexto da passagem em destaque. Legal? Percebeu direitinho? Então tá. Agora, é lógico que a partir daqui, veja comigo, haverá várias variações semânticas, várias ideias pressupostas, haverá pressuposições, mas aqui, por enquanto, eu não vou me prender, por quê? Porque senão eu acabo não conseguindo nem isto, nem aquilo. Eu quero que você pegue esta parte primeiro, esta parte da teoria. Depois, no futuro, quando nós virmos interpretação textual e vamos ver, aí eu vou acabar indo além um cadinho, tá? Então vamos fazer um exercício. Deixe-me só beber um golinho de água. Acompanhe comigo. Vamos embora. Papel. Repare. Primeira questão é a seguinte. A oração subordinada adjetiva já está falando que é adjetiva. Pode ter valor restritivo ou explicativo. Aí você viu comigo, ok. No trecho a seguir, ela tem valor explicativo, então vai trazer consigo o sinal de pontuação. Você está esperto, né? Vai trazer aí o sinal de pontuação. A casa de Ticuantep, eita danado, Ticuantep, rapaz, que era tão sombreada e fresca, veja que este que aqui, ó, ele está substituindo a casa de Ticuantep. Então, a qual, né? A qual era tão sombreada e fresca. Então, não há dúvida de que este que é o tal do PR, é o tal do pronome relativo. Se ele é o pronome relativo, esta oração aqui, ó, que era tão sombreada e fresca, é a chamada subordinada, adjetiva e explicativa. Ele quer em qual delas também aparece uma chamada adjetiva explicativa. Letra A. Fernando, quando imita o sabiá, isso aqui é uma adverbial temporal, você lembra? Tem nada a ver, não tem nada a ver com tal de adjetiva. Então aqui, Fernando, quando imita o sabiá, este quando aqui é só uma conjunção adverbial temporal. Letra A está fora. Letra B. O hotel, o qual abria só para fantasmas, nós temos aqui o que? Pronome relativo. Mas só que não há qualquer tipo de sinal de pontuação ligado a ela. Então, esta é uma subordinada adjetiva restritiva.
O que nós queremos é uma explicativa. Letra C. Como aquele espelheiro que fazia espelhos. Repare que fazia espelhos também é uma chamada adjetiva. Ó, como aquele espelheiro que fazia espelhos. É outra adjetiva, mas de novo sem sinal de pontuação. Então é uma adjetiva restritiva, o qual fazia espelhos. Letra D. Alguns tipos extravagantes que ele conheceu, mesma coisa. Alguns tipos extravagantes, os quais ele conheceu, o que é pronome relativo, adjetiva sem pontuação restritiva. Letra E, pode marcar, da gente recém-criada, a qual ainda tem cheiro de barro. Então, este que substitui gente recém-criada. Então, ele é o tal do PR, pronome relativo. E outro detalhe, esta oração, introduzida por ele, pronome relativo, adjetiva, traz consigo sinal de pontuação. Então, por isso, ela é a tal da adjetiva explicativa, como quer a questão, por isso questão, a primeira nossa resposta, a letra E, é de elefante. Próxima. Os sentidos originais do texto serão preservados, caso se inserisse uma vírgula, imediatamente após norte-americanos acompanhem. Um dos últimos estados norte-americanos, veja, olha o que aqui, ó. Olha o que. Os quais. Tá vendo por que os quais? Porque está substituindo estádios norte-americanos. Os quais mantêm sua construção original. Se deu para eu substituir por os quais, é o pronome relativo. Se é o pronome relativo, aqui está uma adjetiva. Adjetiva restritiva, sem sinal de pontuação. Ele diz, se você colocar uma vírgula imediatamente após norte-americanos, aqui, ó, não vai mudar o sentido. Ó, os sentidos originais do texto seriam preservados. Comentário erradíssimo. Por quê? Porque sair de restrição para explicação ou vice-versa, o sentido sempre vai mudar. Então, comentário errado, partamos para a próxima. Na próxima, vem mais ou menos o seguinte, repare, atente para o excerto e as afirmações sobre ele. Esta indagação não convém à indústria farmacêutica nem ao sistema cujo é sempre pronome relativo na língua portuguesa, tá? E sempre trabalhando com uma ideia de posse entre os termos ligados por ele, ou seja, nem ao sistema cujo objetivo, o objetivo é desse sistema. Primordial é a apropriação privada da riqueza. Avalie as afirmativas sobre a oração sublinhada. Número 1. A oração sublinhada é subordinada e tem função adjetiva? Perfeito. Que a oração sublinhada é esta daqui, tá, gente? Ó, é a que eu estou sublinhando. É introduzida pelo pronome relativo. Então, ela é adjetiva, sim, e restritiva. Número 2. Ela exprime uma generalização em relação ao antecedente sistema. Não. Se ela aqui, ela não tem sinal de pontuação, ela é uma adjetiva restritiva. E a restritiva não generaliza, ao contrário, restringe. Então, a número 2 está errada. Número 3. O pronome que introduz a oração indica ideia de posse. É este, é o cujo. O cujo, pronome relativo, sempre vai indicar essa ideia de posse. Anote isso no papel, sempre, sem exceção. Então, 1 e 3 corretas, resposta à letra B de bola. Próxima questão. Em relação ao excerto, as famílias que têm idosos acamados, está aqui, ó, é a oração sublinhada, enfrentam desafios ainda maiores quando não encontram suporte e orientação nos sistemas de saúde.
É correto afirmar que há, dentre outras, uma oração subordinada adjetiva restritiva? Pode marcar, meu filho. Por quê? Porque aqui está o pronome relativo, as famílias às quais tem idosos acamados, não há sinal de pontuação, é uma adjetiva restritiva. Letra B, concessiva. Concessiva tem de ter, embora ainda que, mesmo que não tem, 0 para ela. Objetiva indireta. Objetiva indireta é aquela introduzida por conjunção integrante, você já viu, ligada a um verbo transitivo indireto, perdidinha. Letra D, subordinada substantiva adjetiva predicativa, é aquela que funciona como predicativo. O importante é que você passe. Não há qualquer passagem predicativa aqui. E na letra E, uma adjetiva explicativa, não, ao contrário, é restritiva pela ausência de sinal de pontuação, então é a letra A mesmo. Para fechar o pacote, no fragmento minha mãe, repare, que era uma mineira 100%, queria saber se eu já tinha outra. Como se diz lá em Minas Gerais, o termo destacado exerce a função de, o termo destacado é este aqui, ó, é o que? Minha mãe, a qual era uma mineira, tá? O destacado é o que? Tá? Destaque aí para mim. Então, introduz uma, lógico, se é o pronome relativo, uma adjetiva. Que tipo de adjetiva com sinal de pontuação? Explicativa. Letra A, subordinada substantiva? 0. Letra B, uma oração assindética? Ih, perdidinha. Letra C, coordenação? Não, é subordinação. Letra D, uma oração subordinada adjetiva, o que? Pronome relativo? Perfeito. D de Deus. E letra E, indicar a inserção de uma oração subordinada adverbial. Não é o caso com a presença do pronome relativo o que. Ok? Então foi isso. Mais uma passagem, tá entendendo? É passo a passo. Estou esperando você na próxima aula. Um grande beijo, fique com Deus. Tchau, tchau.